Eu estava trabalhando em minha cozinha quando de repente em minha frente ele surgiu. Não me disse nada, não falou nada, simplesmente parou em minha frente e sorriu. Sabem, eu sempre me achei impuro, sempre me achei um pecador e achava que eu não tinha direito de, por exemplo, todos os dias ter a honra de poder comungar a Santa Eucaristia diariamente nas missas. Até porque eu trabalhava em um lugar muito especial, aonde existiam missas toda manhã, na hora do almoço e à noite também. O que acontece? Mas infelizmente, durante esses 3 horários eu não podia participar, porque eu sempre estava trabalhando, preparando o café da manhã, o almoço ou o jantar nessa instituição religiosa que eu trabalhava. E parecia ser um dia como qualquer outro. Cheguei bem cedinho, em torno das 6 da manhã, já comecei a fazer os preparativos para o café da manhã, colocamos a mesa, preparamos o café para toda a turma. O que aconteceu? Logo após o café, o padre da congregação foi até a cozinha e me chamou e comentou que se eu podia deixar todas as portas abertas da cozinha, do estoque, da câmara fria, de todos os lugares, da área de massas, porque ele ia passar com o Santíssimo Sacramento por ali, logo após a missa. Bem, eu fiquei maravilhado ter a oportunidade de estar na cozinha, aonde o Santíssimo passaria e poder adorá-lo. Seria maravilhoso naquela manhã. Porque até então, como eu comentei com vocês, eu tinha o desejo de ter a Santa e Sagrada Eucaristia diariamente, mas por causa dos horários era muito complicado. A cozinha que eu ficava era bem embaixo da capela, onde era realizado as missas. Então vocês vejam, eu preparando o café e eu sentia toda a emoção, o amor, a comunhão de Deus com a gente, porque eu estava bem embaixo da capela. E ao mesmo tempo um misto de amor e inveja. Por quê? Porque eu queria estar lá acima com os outros para poder receber o meu Senhor. Mas infelizmente não era possível. Então, naquele dia, após o café da manhã, foi feito como o padre solicitou. Deixei tudo aberto, deixei tudo preparado para, quando o Santíssimo passasse, abençoasse todo o lugar. Então vocês imaginem a minha emoção, não é mesmo? O que aconteceu? Eu estava em frente ao fogão, preparando já os primeiros preparativos já para o almoço, não é mesmo? Quando de repente, sem mais que de repente, eu escutei um barulho, um ruído na porta, que era bem na minha frente. Quando eu ergui a minha cabeça e olhei para a frente, quem eu vi? Era uma figura de mais ou menos 1,80 m, barba muito bem feita, muito bem aparado, longos cabelos negros, parada em frente à porta, olhando para mim. Não falou nada, nada me disse, apenas abriu um sorriso, como se estivesse me dando bom dia através daquele sorriso e como se estivesse contemplando o meu trabalho na cozinha. Quando eu ergui a cabeça e vi aquela figura, eu fui fulminado com um raio, um arrepio no meu corpo. Respirei fundo, conti as lágrimas e de repente aquela figura sumiu. Foram apenas alguns segundos, mas eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar,
Malmente eu conseguia me mexer. Eu tentava, mas a voz não saía. Eu tentava, mas nada acontecia. Parece que eu estava ali, eu estava em mim, mas ao mesmo tempo eu não estava. E eu apenas olhava, eu apenas contemplava aquela figura na minha frente com aquele sorriso que, meu Deus, um sorriso tão lindo, um sorriso tão acolhedor, um sorriso tão cheio de misericórdia, que abençoava meu dia, que abençoava meu trabalho, que olhava para mim e dizia: filho, estou aqui, vim te ver. Vim te ver, meu filho. Respirei fundo, conti as lágrimas e de repente aquela figura sumiu, desapareceu. E com milésimos de segundo, o padre adentrou o recinto com o Santíssimo exposto. Eu fiquei durante muito tempo sem contar isso para ninguém, porque, por uma, de medo que achassem que eu estivesse mentindo, por outra, de achar que por eu ser um pecador e eu não merecer tamanha graça, por que o meu Senhor ia aparecer justamente para mim? Então, com esse misto de sentimentos, eu fechei e guardei em meu coração e não falei nada para ninguém. Mas nessa Semana Santa eu queria fazer algo diferente. Eu não queria só contar um conto, ou de assombração, ou de terror, ou de anjos, ou de santos, mas sim, eu queria dar o testemunho da alegria que eu tive de poder ver o meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador em minha frente. Digam o que quiserem dizer, pensem o que quiserem pensar, mas para mim era meu Senhor que veio me dar bom dia e saudar em minha cozinha, como num gesto de amor, de aprovação pelo meu servir, pois ele sabia que eu tinha o desejo de estar lá com ele durante a missa, de recebê-lo com todo o amor, com todo o coração, mas eu tinha meus afazeres e minhas funções. Então o meu Senhor, num gesto de caridade, humildade extrema, veio até minha cozinha me abençoar. Até hoje, eu penso, repenso, reflito e tento entender. Por que eu? Por que essa tamanha graça? Será que foi tudo fruto da minha mente, do meu coração, fruto de um desejo de poder estar com meu Senhor? Sabe, no Raços Além, eu tento passar para vocês contos, mitos, lendas, histórias de assombração, do contar popular, mas também eu quero trazer para vocês histórias, relatos de paz, de amor, de fé, de doação, histórias místicas, histórias do mundo espiritual. E hoje eu entendo um pouco mais que naquele dia meu Senhor só quis dizer: filho, eu estou com você.